A paz do Senhor. Estamos aqui para fazer mais uma vez um resumo da nossa EBD, né, da nossa escola bíblica dominical, com a lição A Inerrância da Bíblia, né? E antes de começar este vídeo, quero aqui fazer uma oração pela sua vida que irá ver esse vídeo e ser edificado pela palavra do Senhor. Senhor Deus eterno, mais uma vez, ó Pai, nos encontramos aqui, Senhor. Trabalha em nossas mentes, em nossos corações. Deus amado, repreendendo tudo aquilo que atrapalhe no aprendizado, Senhor, e na execução desse aprendizado. Meu Deus, seja conosco, abre a mente de cada irmão que irá ver este vídeo, no nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, ela tem por base o texto de Mateus 5, 17 ao 21, que diz assim, ó: Não pense que vim abolir a lei ou profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a vossa justiça não for muito superior, ou exceder, né, como tem em outras versões, a justiça dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Este texto é um dos textos que embasa a nossa lição de hoje, que o tema que tem por tema a inerrância da Bíblia, né? A inerrância da Bíblia. E aqui está. O nosso primeiro ponto sobre a inerrância da Bíblia é o que é a inerrância da Bíblia, né? A inerrância da Bíblia nós aprendemos que é por conta de que não há erro nas Escrituras. As Escrituras não contêm erros. E Jesus está mostrando aqui que não veio invalidar a lei, né? Que Jesus disse que não veio cancelar, não veio anular, não veio destruir, não veio fazer nada para acabar com a lei. Na verdade, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que ele cumpriu toda a lei, que homem nenhum foi capaz de cumprir, né? E o cumprimento desta lei, ele cumprindo toda a lei, Jesus cumpriu em todas as exigências da lei, nos menores, nos mínimos detalhes, melhor dizendo. E neste texto de Mateus, capítulo 5, 17 ao 21, Jesus diz que ele disse: eu vim cumprir, né? Ele diz aqui, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade, né? Enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor ou letra ou menor traço. Então Jesus está mostrando aqui a veracidade e a permanência desta lei e o quanto ela é inerrante. Por que inerrante? Porque nela não há erro de fé, prática, não há erro científico, não há erro histórico e tantos outros. Não contém nenhum desses tipos de erro nela, na sua essência das Escrituras, né? Eu não estou falando aqui de versões da Bíblia, porque as traduções elas têm os seus erros. Algumas traduções têm os seus erros, mas são erros de grafia, de qualquer outra coisa. Agora a diferença, uma coisa que eu quero deixar bem claro, é que esses erros, eles não comprometem o ensino das Escrituras. É a mesma coisa se você quiser saber ou ficar debatendo que cor era a pele de Jesus. Isso vai implicar em alguma coisa na sua salvação, né? Se você saber se ele era branco, era negro, era de pele avermelhada ou amarelada, sei lá. Isso
eu era pardo, pardo claro, ou negro. Isso vai te trazer o que de melhoria? Né? Isso vai te fazer uma pessoa melhor? Isso vai transformar a tua vida? Não vai. Então são coisas que não agregam valores. Do mesmo jeito são as questões. É claro que temos que ter cuidado com as versões que compramos. É sempre bom saber escolher a Bíblia não pela capa, porque a capa é bonita, mas tem que procurar pesquisar sobre aquela versão, aquele tradutor, aquele escritor, né? Para você não comprar algo também que venha distorcendo a palavra, porque hoje em dia já existem Bíblias que criada por determinadas organizações que defendem lá suas bandeiras, que eles tiraram alguns textos sagrados, né? Omitiram alguns textos sagrados. Para quê? Para que aquela palavra ela se adaptasse à maneira de viver de cada um. Aí isso aí devemos ter cuidado também. Mas que a palavra de Deus, na sua essência, ela não contém erros. Tudo que está aqui está correto, corretíssimo. Esses erros de grafia, de tantas outras coisas, de linguagem, muitas vezes, de um tradutor, essas coisas não vai comprometer o ensino doutrinário das escrituras, né? Ou a doutrina, melhor dizendo, né? O ensino já é doutrina, né? Então essa é a inerrância, que ela não erra. E a infalibilidade, por que ela é infalível? Por que ela é infalível? É justamente isso aqui que Jesus disse, ó. De forma, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que se cumpra tudo. Ela é infalível porque ela se cumpre. Em Isaías, se eu não me engano, 55:11 diz que assim como o céu, como a chuva desce do céu e a neve para lá não volta mais, ele diz: assim será a minha palavra. Ela descerá, vai fazer germinar, vai fazer brotar semente, né, vai fazer crescer e vai dar pão ao semeador, né, semente ao semeador, fruto, pão ao que come. Se assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, ou seja, ela é infalível. O que Deus fala se cumpre nas suas escrituras, né? E era isso que Jesus, em Lucas 24:44, estava abrindo o entendimento dos discípulos para entender que Deus tinha prometido que ele ia vir, os profetas tinham falado, Moisés tinha falado, Davi tinha falado, tantas pessoas tinham falado aquilo, e Jesus disse: chegou o dia, cumpriu-se a promessa e aqui estou. Então essa é a inerrância e a infalibilidade da palavra, primeiro ponto. Segundo ponto, o Espírito Santo preservou as Escrituras, né? Nós vemos que tudo isso é obra do Espírito Santo. E o que é que Deus usou? No Antigo Testamento nós vemos Deus, na sua palavra, usando de várias formas para comunicar. Ele fala às pessoas em forma de voz mesmo, conversando, né? Ele fala de sonhos, em revelações, em visões. Em várias maneiras Deus comunica a sua palavra aos santos. Só que eu quero falar aqui um pouco sobre... Antes disso, quero falar aqui sobre os livros chamados autógrafos. Os autógrafos, na verdade, eles são os originais. São esses que foram inspirados por Deus, como o apóstolo Pedro diz aqui, ó, inspiração divina. Nenhuma profecia diz foi produzida por vontade humana, mas por inspiração divina, né? Não foi algo assim da cabeça dos escritores aqui. A Bíblia tem cerca de 40 escritores, nenhum escreveu nada da cabeça dele. Todos eles foram escritos, essa palavra foi escrita por inspiração divina. O Espírito Santo iluminava a mente deles e eles escreviam. Agora é o seguinte, é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Deus, o Espírito Santo, deixou cada um desses autores livres à vontade para escrever ao seu estilo literário. Cada um é como um livro, tem lá o seu autor, tem o seu estilo literário. Uns é mais dramático, uns é mais melancólico, outros é mais agitado. E cada um tem lá o seu temperamento e o seu conhecimento, o seu nível de conhecimento. E Deus deixou eles à vontade para escrever dessa forma, contanto que a inspiração seja de Deus. A Bíblia tem 40 escritores, né, como eu falei, mas o autor é só um, que é o Espírito Santo.
Nós vemos aqui a preservação das escrituras sagradas, agora no segundo ponto. Os autógrafos são os livros originais que o Espírito Santo inspirou, soprou e o cara foi lá e escreveu. A cópia original. Aí vem os apógrafos. E o que é os apógrafos? Os apógrafos é a cópia do original. Vamos supor que aqui é um original, essa mão, e esse é um apógrafo, uma cópia. E o que é que tinha que fazer? A cópia tinha que ser o máximo parecida com a original. Aqui, ó. O camarada escrevia na inspiração divina, fazia o original. Aí ali ia ser transcrito para outro pergaminho. Aí vamos supor que aqui é um pergaminho e o autor, o escritor, melhor dizendo, vai transferir para cá, para esse pergaminho. Então o copista, na verdade, não era o escritor, um copista fazia esse trabalho. E o copista vai ter que imitar ao máximo as letras, a grafia daquele outro original. Ele não pode escrever com a letra dele, com a grafia dele, do jeito que ele quer, não. Ele tem que escrever o máximo, assim como fosse um desenho, entendeu? E tinha mais um detalhe. Quando os homens iam escrever, os copistas, olha o trabalho que eles tinham. Vamos supor que esse lado é um original. Ele contava as letras tudinho, todas as letras, todos os caracteres. Você já fez, quem já fez, já deve ter ou já preencheu alguma coisa pela internet, sabe que às vezes tem uma quantidade de caracteres, né? Uma redação, alguma coisa que você foi fazer para uma faculdade, aí tem lá 1000 e tantos caracteres. Contado, é letra. Isso inclui não só a letra, mas vírgula, ponto, traço, tudo. Do mesmo jeito o copista fazia. Ele contava tudo que era caracteres, essas letras, contava tudo lá no hebraico, né? Contava do original. Aí vamos supor que deu 2000 caracteres uma página daquela. Aí ele vai transferir agora isso para outro pergaminho novo, que aquele pergaminho já estava ficando velho. Ele vai ser transferido para um novo para ir preservando a escrita, né? E ele vai fazer a mesma coisa. Depois dele... a contagem era o seguinte. Vocês estão vendo essa linha do meio? Era como se fosse isso aqui. Vamos supor que aqui era um pergaminho. Aí ele contava do meio para a direita, do meio para a esquerda. Era assim que era feita a contagem. Aí somava. Aí aquele total. Ele ia escrever e ia passar para outra folha, para outro pergaminho. O pergaminho eram uns rolos de couro, né? E era mais sofisticado. Tinha também o papiro. Só que o papiro era de uma palha, uma planta, tipo assim, uma planta aquática, né? Que era como se fosse um junco. É um junco, tipo de junco que tinha lá no Egito. Ele dava nas beiras dos rios, por aí. E essa palhazinha, ela era entrançada e ela formava, ficava tipo umas pranchetazinhas, como se fosse uma capazinha, tipo uma prancheta para escrever. Só que era mais frágil, né? Era mais barato, mas era frágil, ele se acabava logo. E o couro não, o couro era mais duradouro, mas era bem mais caro, né? Era mais sofisticado, dependendo da pele do animal e da idade do animal. Se o animal fosse novinho, fosse um bezerro, então o couro era bem mais caro, né? E era assim que funcionava. Aí o camarada ia passar de um pergaminho para outro, ia fazer a cópia. Aí a cópia, ele, como eu falei, tinha que imitar o máximo do original. Isso, o original era autógrafo. O que é autógrafo? É aquilo que é escrito de próprio punho, ou a pessoa está ditando para outro escrever, né? E o que é apógrafo? O apógrafo é diferente, é a cópia do original, certo? O apógrafo é a cópia do original. E aí ele ia fazer a cópia e ele ia contar as letras. Depois de terminado, ele ia contar. Se aquela contagem fosse igual à da anterior, tudo bem, ok, estava certo, correto. Caso não fosse, o que era que ele tinha que fazer? Ele ia fazer tudo de novo. Aí era um trabalho perdido. Isso era autógrafo. Aí nós aprendemos aqui autógrafos, apógrafos, o que é autógrafo original, apógrafo, cópia do original, e autógrafo também o que é? Escrito de próprio punho, ou ditando para um assistente escrever ou um escrevente. No caso de Paulo, Paulo pedia às vezes
Teste às vezes nas cartas, ele já tem logo a descrição no começo da carta, né? É uma coisa que eu aprendi que é diferente das nossas cartas, que o nome, alguma coisa está lá no final dele, não, já estava na descrição. Então quando alguém pegava, era de fácil entendimento, já pegava, isso aqui é de Paulo, ou que foi Paulo, mas foi Teste que escreveu, né? Então tinha esses detalhes importantes. E assim foi sendo preservado. E o Espírito Santo preservou as escrituras de que forma? Da forma escrita. Porque a forma escrita, ela tem algumas vantagens. E eu anotei aqui 4 vantagens da forma escrita. Primeiro é a precisão. Porque para um pensamento ele ser escrito ou captado, ele é preciso que tenha sido claramente entendido. Ninguém vai escrever uma coisa que não entendeu direito. Você vê que lá em Apocalipse, quando João fica... tem as visões, ele diz que uma voz fala de trás do ouvido dele e diz: sobe aqui, João, vem ver. Vem e vê. A voz fala para ele. A voz diz: vem e vê. Uma voz intensa, com uma voz, como ele diz, com som de muitas águas, né? E diz: vem e vê. Aí João, quando chega lá que vê, que tem que ver a visão, que aquela voz está direcionando ele, aí ele diz assim: João, agora escreve. Por quê? Porque ele havia visto, havia entendido. Aí João vai escrever. Porque a importância da escrita, né? Porque as vantagens da escrita vem a precisão. Segundo, vem a permanência. Um registro, algo que você anota, você não vai correr o risco de ele se perder no tempo por um lapso de memória. Um exemplo de quando a gente vai comprar alguma coisa no supermercado. Você pega a nota, tudo bonitinho ali, né? Chega lá, você lembra de tudo que anotou. O que não tiver anotado lá, você não lembra. Às vezes, no meu caso, eu me esqueço até do que eu anoto, né? Mas tem vezes que eu me lembro de tudo, né? Mas é assim, a escrita, ela tem esse poder de precisão, né? De permanência. Porque se fosse só passando de boca em boca essa palavra, com o passar do tempo, ia fazer igual a brincadeira lá do telefone sem fio, que o primeiro ouviu, o último lá que está ouvindo não ia ser correto, né? Quantas histórias você não já ouviu tanto de testemunho, de pessoas, de testemunho, de coisa engraçada, que você vê contar e parece piada, porque cada vez que você vê vai mudando, e um conta de um jeito, outro diz: não, aqui essa história eu conheço, mas só que era um menino. Aí a outra: não, é uma menina. A outra: não, é uma vozinha que eu já vi. Então, porque é coisa que vai passando de boca em boca, não está registrado, não está anotado, as escrituras não. Olha a inteligência do Espírito Santo. Foi precisão, né? Permanência e objetividade. Objetividade é a palavra escrita, combate a má interpretação, né? Ela tem esse poder de combater. Disseminação, porque muitas vezes onde a pessoa não consegue entrar um exemplar desse. A disseminação, escrito, está registrado aqui. Aí então onde ele chega, pronto, chegou a palavra, né? Chegou a palavra. Então essa é a maneira que o Espírito Santo ele usou para preservar a palavra de Deus, a forma escrita. E inúmeras perseguições que a igreja passou, que o povo de Israel passou, né? E a palavra estava lá intacta. E o terceiro ponto fala sobre a verdade nas escrituras. A verdade das escrituras, meus irmãos, é muito simples. É porque a verdade, ela é absoluta. A lei de Deus não muda, né? Os homens muitas vezes querem adaptar para o seu modo de viver, mas não muda. Não, ela é absoluta. Não tem como relativizar ela, né? E Jesus veio mudar a lei? Jesus disse que não veio mudar a lei. Jesus disse que veio cumprir a lei, ou seja, ele veio colocar espiritualidade na lei. Estava sendo interpretada a lei só da forma natural, da maneira lógica, comum, mas não de uma forma que viesse transformar a vida das pessoas. E tem a teologia fundamentalista e a teologia liberal. A fundamentalista é aquela boa, mas que todo excesso faz mal. Todo extremo é nocivo. Ela é uma teologia fundamentalista, é uma teologia que ensina correto.
que ensina a verdade absoluta de Deus. Mas muitas vezes, se ela for para um extremo, ela se torna um fanatismo. E a teologia liberal já é um extremo, porque vai naquele negócio, isso não tem nada a ver, isso não é pensamento do pregador, é pensamento do pastor, é ponto de vista dele, eu posso andar desse jeito assim porque Jesus não me condena, Jesus me ama e tudo. Então isso tudo parte da teologia liberal, em que é aquele negócio de pode tudo, que vai ler o coração. Você não sabe a vida que eu tenho com Deus, eu sou uma pessoa de oração, sou isso e aquilo. Então vai usando alguns argumentos para querer refutar esta verdade, mas não tem como fazer isso. Embora que nós respeitamos o jeito que qualquer pessoa quer viver e quer andar. Se quiser servir a Deus de qualquer jeito, é problema seu, né? Apenas respeitamos, mas a verdade de Deus não muda. O que é pecado e a palavra não muda e não vai se adaptar à maneira errada de alguém, mas é nós que temos que nos adaptar a ela. Então, meus irmãos, mais uma vez, com a graça do Senhor e a ajuda do Espírito Santo, conseguimos aqui fazer um resumo da EBD. E deixa aí o seu like no nosso vídeo. Peço o like para que esse vídeo chegue a muitos corações, seja edificado por essa palavra que tem transformado tantas vidas, tem feito tão bem, inclusive a minha vida. Por isso estou falando dela. No nome de Jesus.